O tema hoje é autossabotagem e vidas passadas. E eu coloquei essas duas coisas juntas porque eu quero falar da relação, da correlação que uma coisa tem com a outra. Muitas vezes a gente tem travas na vida que a gente acha que é um grande. Ah, é karma. Nossa, quantos de vocês, agora que vocês estão parando um pouco, que eu comecei a falar, gente, não diretamente, mas eu falei, gente, nem tudo é karma, tá? A gente que às vezes é nós que somos difíceis mesmo, mas não é que tudo é karma, não. E. Mas assim, vocês toda hora ficavam mandando mensagem. Não vocês, né? Tipo, os seguidores ficam mandando mensagem. Ah, aconteceu isso comigo. É karma. Ah, não sei o que, não sei o que, é karma. E eu falo, gente, nem tudo é karma, né? E assim, não precisa ficar preocupado o que é e o que não é karma. A gente tá vivendo, tem que viver. Faça seu melhor sempre. Mas, gente, muitas coisas a gente vive não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com aprendizado, não tem nada a ver com programação reencarnatória. A nossa vida não se resume só ao que é karma e o que é programação reencarnatória. Apesar de, até o Espiritismo, ele fala muito das provas e expiações. Então, dá a entender de que tudo que você vive, se não é prova, é expiação. De certa forma, as dificuldades acabam ensinando, né? De alguma forma. Mas não que você teria que passar por aquilo. Nem toda dificuldade que a gente passa, a gente tem que passar, não. Uma coisa que é irrefutável é a morte, né? Então, se você morreu antes da, né? Se você morreu dentro da sua programação, é, ali tinha que ser. Algumas outras coisas também. Mas não é tudo não, gente. Tem coisas que a gente vive, sofrimentos que a gente passa que não tem que passar, não. Tem coisas que a gente cria ali padrões na nossa vida que dura anos, anos e anos e anos. E a gente acha que é um karma. Nossa, quantas pessoas eu atendo que falam assim, Ju, eu não dou certo no amor. Eu acho que eu tenho karma nessa área. Tem outras pessoas que falam que não conseguem grana, sabe? Que tem muita dificuldade com grana. E acha que isso é um karma. Eu mesmo já falei várias vezes que algumas coisas que eu vivo é karma, karma, karma. Depois que eu fiz regressão de vidas passadas, tem coisa que é karma mesmo, né? Você aprende ali nas regressões. Mas tem coisa que. Não, tem coisa que simplesmente você. Que é aí que vai entrar a complexidade, tá? Eu vou falar, jogar essa daí, já vou ler umas comentários de vocês. Tem coisa que você vive que você tinha tendências, você tem tendências porque você aprontou em outras vidas, você aprontou muito até no plano astral, e aí você se arrependeu. Então você faz um monte de coisa, você prejudica muita gente, você erra muito, e aí você se arrepende, né? Graças a Deus você se arrepende. Você tem até perdão das pessoas prejudicadas muitas vezes, as pessoas te perdoam, mas você se sente ainda tão culpado. Você fala, por que eu fiz isso, gente? Tipo, eu fiz as coisas de forma gratuita, por puro egoísmo, por pura vaidade, consciência, não sei o quê. E beleza, né? Fica muito, vamos, né, vamos ficar de boa e tal, né? Vamos tentar de novo, vamos encarnar, esquece tudo, vamos encarnar, superar isso e tá tudo certo. Só que chegando aqui, você tem as suas tendências, você tem medo de dar vazão para aquelas tendências ruins que te fizeram cometer aquelas coisas erradas que você fez e que prejudicou os outros e que você se arrependeu e sente muita culpa. O que você faz, gente? Vocês se auto-sabotam pra não chegar perto de fazer isso de novo. Vocês que eu falo nós, né? Vocês entenderam? Por exemplo, um político. Um político. E por favor, gente, não vamos entrar em política, não, tá? A live aqui era pra gente dar uma energizada aqui, né? Ficar de boa. Então, sem entrar nas questões políticas, tá? Mas só dar um exemplo de um político X que, como 99,9% dos políticos, principalmente do Brasil aqui, faz coisas erradas, fez alguma coisa errada, desviou dinheiro, deixou de investir dinheiro onde tinha que investir e tudo mais, não sei o quê. E prejudicou muita gente, tal, ele desencarna, ele come o pão que o diabo amassou, fica com um monte de obsessor e tal, passa centenas de anos lá, né, refletindo no cantinho do castigo lá, refletindo sobre seus erros. Quando finalmente ele consegue ser resgatado, ele consegue o perdão dos envolvidos, ele se arrepende de coração, ele faz um tratamento, ele aprende um monte de coisa e tal.
E aí falam assim, olha, vamos lá, vai encarnar de novo, né? Deu a hora, vai encarnar de novo, vamos aprender agora uma outra coisa. Você vai ser um agricultor, sei lá, X, vai ser uma pessoa aleatória. Ou então vai ser normal, vai vir aqui, né? Vai nascer em qualquer cidade, vai ter mãe e pai humilde, mas você vai ter uma vida normal, de trabalhador, né? Proletariado, carteira assinada, tudo mais. Muitas vezes essa pessoa ela tem um sentimento de culpa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela se auto-sabota quando ela chega nessa nova vida, sem perceber que. E aí, por exemplo, quando ela tá numa empresa e aí ela tá na iminência de conseguir uma promoção, onde ela vai ter um cargo de gestão, onde ela vai ter uma liderança, vai ter que exercer, né, um papel de liderança, ela se auto-sabota para que ela não seja promovida, para que ela não tenha esse cargo, porque ela sente lá no íntimo dela que se ela tiver um mínimo de poder, ela vai de novo aprontar, ela vai de novo errar como ela fez quando ela era um político, né, exercia um papel de autoridade política há 100 anos atrás, né, há 100 anos. Então, vocês entenderam o paralelo? A Vambo falou, nem tudo é karma. É exatamente o que eu falei, nem tudo é karma e nem tudo é prova também. A gente às vezes passa por umas coisas que... Porque assim, ó, karma, você tá relacionando karma com coisas de vidas passadas e não necessariamente. É que a gente fala da palavra karma que eu tô tentando até trocar, né? Como lei de ação e reação. A lei da ação e reação não precisa de uma vida para se valer. Se você ficar de frente, se você tiver a oportunidade de ter a reação de uma ação que você teve nessa vida, você é nessa vida mesmo. Inclusive, a gente tem muitas reações nessa vida que a gente não relaciona. A gente tem muitas situações, repercussões de atos cometidos ainda nessa vida. As repercussões são nessa vida, a gente não relaciona, porque a gente vive tudo no piloto automático. A gente pensar direitinho, a gente sabe de onde vem aquilo. Então, muito, muito, muito das reações das ações acontecem aqui mesmo, né? Principalmente as pequenas. E mas o que eu tô falando é quando a gente se coloca em situações desnecessariamente, porque tem muito medo de errar de novo naquilo que a gente errou no passado. Então a gente se sabota. Então, o exemplo que eu dei do político, ele tem muito medo do mínimo de liderança que ele pode assumir, porque ele não confia que ele vai saber lidar com aquilo. Só que tudo isso é de uma forma completamente inconsciente, gente. Completamente inconsciente. E aí, ao mesmo tempo que ele mesmo provoca esse bloqueio, ele reclama que a vida dele não flui, que ele não consegue ganhar mais, que ele sempre que ele chega num certo nível hierárquico numa empresa, ele é demitido, que ele tem dificuldade de aprendizado, ou então que as pessoas não respeitam ele no trabalho. E tudo isso é fruto da autossabotagem dele, do inconsciente dele que não deixa. O consciente dele é parte dele, né? Que ele mesmo inconscientemente não deixa as coisas avançarem com medo de cometer os mesmos erros de centenas de anos atrás. Por isso que é muito importante a gente não ficar preso em culpas. E, gente, vocês e eu também já cansei de fazer isso. Muitos de vocês me mandam mensagem assim com coisas assim que tipo, uns sentimentos de culpa, assim, que eu falo, mas por que você tá com culpa em relação a isso? Não sei, porque não sei se é certo eu fazer isso. Tipo, umas coisas bobas, assim, que não tem porquê, sabe? A pessoa ficar ali se travando, criando toda uma situação, sabe? E tudo isso, gente, muito provavelmente tem relação com essas coisas do passado que a gente não. A gente, no fundo, não se perdoou e a gente não confia em nós mesmos. Então a gente não quer de novo se ver de frente daquela coisa que foi a nossa queda, foi o motivo da nossa queda em outras vidas. Um outro exemplo também, pessoas que vão ficando mais velhas e vão se autodepreciando, se autodestruindo mesmo, tá? Tem vários exemplos aqui. Às vezes a pessoa ela usou da aparência física, né, de um magnetismo que a pessoa tinha, né, de um borogodó ali, e ela usou isso em outras vidas para conseguir coisas, né, de forma errada, né, usou e tal, prejudicou pessoas, né, provocou traições, traiu e não sei o que, não sei o que. Chega nessa vida, ela vem, ok, a pessoa vem, ok. Só que ela mesma se auto-sabota para que ela fique descuidada, que ela se isola, ela não quer conhecer pessoas,
Ela fala assim, poxa, não consigo encontrar ninguém, mas no fundo, ela se sabota. Quando ela tem a oportunidade de conhecer alguém, ela fala coisas inapropriadas, ela fica chata, ou então ela descuida mesmo da higiene, da aparência física. Geralmente isso é mais com mulher. Com homens, os homens ficam ali, né, enfiado no computador, que não sai, fica jogando ali por dias, não quer tomar banho, não sei o quê. Tudo isso é uma série de coisas, uma série de fatores que a gente fala do obsessor. O obsessor não cai de paraquedas do seu lado. Alguns sim são obsessores de outras vidas, obsessores de longa data, mas não é a maioria, gente. A minoria. A grandíssima maioria dos obsessores, eles são simplesmente aleatórios. Sintonizam com a sua energia, você tem alguma coisa ali que pode proporcionar ele começa a te manipular, né? Te incentivar a cada vez fazer uso daquilo que ele gosta. Pode ser milhões de coisas, né? Então, pode ser alguma coisa ilícita, pode ser um negocinho, um cigarrinho, uma bebida, excesso de comida, pornografia, pode ser um monte de coisa. Ele fica ali, mas não é que ele causou isso em você. Você começou a vibrar muitas vezes, não tô falando que é sempre, mas muitas vezes nessa energia de uma culpa que vem de sei lá quando, né? De experiências que você teve há 500 anos e você ficou do nada, colocou isso na cabeça, né? Trouxe isso lá das profundezas aí do seu inconsciente, começou a alimentar isso, baixou sua vibração, sintoniza com os caras. Então você entendeu que às vezes a gente quer tratar o sintoma, a causa, a gente não vai atrás, a gente quer tomar passe no centro, mas a gente não descobre a causa. Por isso que os tratamentos no centro espírita, eles são longos, né? Porque você precisa entender as causas, não é só um monte de passe. Você precisa fazer leituras, precisa assistir os evangelhos nas palestras. E a maioria não fica, a maioria fica só uma semana, um mês, né? Que são as 4 semanas, que é mais ou menos o suficiente para você tirar ali o obsessor, quando ele não é um obsessor kármico, por exemplo. Depois que passou as 4 semanas, a pessoa sai fora, mas daqui a pouco volta, porque já vem outro. Porque ela não tratou a causa, ela só tratou o sintoma. E o sintoma seria só aquele obsessor específico. Mas o obsessor específico, ele também caiu de paraquedas ali. Você já estava com energia baixa, sintonizada com coisas de padrão baixo, e por isso que ele encostou lá, né? Então você vê como é complexo, né? E fala assim, curioso que a pessoa ela vem e se sabota para não errar de novo, então acaba que ela vem aqui e continua se auto-sabotando. Mas é no nível inconsciente, né? Ela não tem noção disso. É um medo muito grande de errar de novo. Se vocês assistirem lá o filme Nosso Lar 2, o Nosso Lar 1 também tem uma parte que fala disso, Lísias. O Lísias, que é o amigo do André Luiz, né? Ele vai encarnar, isso no Nosso Lar 1. Ele vai encarnar de novo com a esposa dele lá, né? Com o par, a dupla evolutiva dele. E aí ele fala assim, a gente tá muito apreensivo, que a gente tá com muito medo de errar de novo, a gente vem errando em todas as encarnações, a gente não consegue cumprir. E aí, gente, é um ciclo foda, né? Tipo, o cara tá lá no Nosso Lar super de boas, assim, tá lá com a parceira dele, né? Os dois estão bem, tá com a família, estão aprendendo, estão fazendo um monte de coisa bacana. Aí decide encarnar, faz tudo errado. Aí desencarna depois de 80 anos, vai parar no umbral, porque tá todo encalacrado. Fica lá uns 10 anos, aí volta. Que foda, né? É assim que funciona, infelizmente. E no Nosso Lar 2 também, né? Eles ficaram com medo que foi no finalzinho do Nosso Lar 2 passam algumas cenas daqueles amigos se preparando para encarnar, para cumprir ali a missão deles, né? Com o projeto dos missionários, mensageiros, né? E eles todos estão com muito medo de errar de novo e tal. Então é um medo muito grande que a gente tem. Porque no final das contas, gente, é tipo 70, 80, 90 anos. Cada época nova a gente acaba vivendo mais, né? Então, a gente já tá vivendo aí uns 80 e poucos anos, aí ficou 80 e poucos anos errando, aí depois fica sofrendo pão que o diabo amassou, literalmente lá no umbral, mas não sei quantos anos, e não fez nada, tudo inútil. É foda, né? Por isso que não dá pra ficar viajando muito nas ideias, sabe? Tem que ir lá, arregaçar as mangas e fazer, porque, porra, que. Eu odeio retrabalho, assim, meu Deus, me mata, mas não manda eu refazer um negócio que eu já fiz. Eu tento fazer uns puxadinhos, eu tento corrigir ali, mas tem hora que você tem que refazer. Eu quero morrer.
Imagine você ficar refazendo uma encarnação, uma após outra, uma após outra, uma... Você vai falar, desisto. Vem cá, capeta, vamos ser amigos, desisto. Não, né? Não, porque não é bom também lá embaixo. A sereia aqui colocou, Ju, todo mundo passa pelo umbral quando desencarna ou tem gente que já vai direto para outros lugares? Isso, essa história tem controvérsias, né? Tem gente que fala que todo mundo vai para o umbral. Inclusive, tem muitos espíritas que falam isso. E tem gente que fala que não. Eu acho que depende. Eu acho que não é uma regra. Eu não imagino o Chico Xavier indo para o umbral. Mas tem aí tem uma teoria que pode explicar isso, né? E aí fica mais ou menos entre as duas hipóteses. Quando a gente desencarna, a gente fica inconsciente. É como se a gente estivesse realmente no hospital, tá inconsciente. E essa inconsciência, a gente é levado nessa inconsciência quando você tá bem, quando você, né, teve amparo, não tem vínculo com nenhum trevoso para te buscar. Você vai embora com seus parentes, com seu mentor e tal, com seus guias. Eles te levam para um local, tipo um hospital mesmo, uma enfermaria. Várias pessoas aqui relatam que um parente desencarnou e a pessoa, assim, dias depois teve um sonho lá visitando numa enfermaria e o parente estava desacordado. A pessoa viu o parente num leito dormindo. Então, é muito comum, a gente vai para essas, né, vamos para esses hospitais, essas enfermarias e ficamos um tempo lá inconsciente. E esses locais ficam no umbral, só que eles não ficam lá no meio da lama, né? Fica no umbral médio, num local protegido, um hospital protegido, né? E administrado ali, cuidado por espíritos de luz, por espíritos do bem e tal. Depois que você se recupera, aí você vai para uma cidade, uma cidadela melhor, uma colônia. Então, acho que essa é a hipótese mais aceitável. Você não vai direto porque você precisa se recuperar primeiro. Precisa cortar todos os vínculos, precisa passar o período de velório, de enterro, para não ter o risco de você sentir as repercussões do corpo, né? Ainda tem uma ligação ali de alguma forma com a matéria, precisa tirar todos esses vínculos, né? Tira, e aí nesse período você fica aqui, né, na crosta ou no umbral médio. Então, assim faz mais sentido, né? O Henry, tem como a gente saber que tá fazendo isso e quebrar? A questão, né, da autossabotagem. Ter como tem, só que a gente precisa fazer uma análise profunda, assim, sem pressa, né? De como a gente lida. E assim, Henry, mais importante do que saber que é algo que você fez em vidas passadas, não precisa você saber que foi uma coisa que você fez em vidas passadas, mas precisa ver o que você acredita, quais são as crenças que você fica alimentando. Eu tenho uma crença, assim, deixa eu ver se eu falo, né? Muita exposição. Não, não é nada demais. Só eu sempre morei em periferia. Não é uma crença, é um fato. Eu sempre morei em periferia. E minha família é grande, então meus pais sempre moraram em casas grandes. Eu sempre morei em casa muito grande e tal. Mas sempre na periferia. E depois que eu casei, a gente construiu num dos terrenos do meu pai, a gente construiu uma casa grande. E só que também na periferia, né? E assim, agora não é por ser periferia, mas tá muito de vocês verem, gente, toda live aqui é um show de horror aqui de moto e isso é que vocês não pegam aqui o povo brigando na frente. E assim, eu moro numa rua relativamente calma, era, né? Até 2 anos, assim, agora. Não, até 2 anos era um sonho, assim, uma paz. Só tinha aposentado e nós, assim. Mas aí os aposentados morreram, eu acho, e deixou a herança pros netos, né? Os infelizes lá. Enfim, agora, aí abriram um condomínio aqui que tem restaurante, aí essas motos eles vão para os restaurantes para pegar a entrega, enfim, um monte de coisa aqui e tá muito difícil. E aí a internet é péssima, acaba a luz toda hora. Então não é mais uma questão assim de você, ai, não, é porque, né, aqui é a mesma coisa, porque aqui condução é fácil. Não, não é. Tá difícil trabalhar aqui, tá difícil dormir bem, tá difícil, difícil. E então eu tinha uma crença de que assim, sempre morei em casa grande. Se for para você sair daqui e ir para um lugar melhor, né, um local de melhor acesso, de um, um padrão de vida, não é nem padrão, né? Tipo, uma qualidade de vida melhor, eu só vou sair daqui se for para uma casa de tamanho equivalente, né? Eu não vou sair daqui para me enfiar num apartamento pequeno, porque não, tem que ter uma casa grande, porque apartamento pequeno, você não sei o quê.
Era uma crença que eu tinha, assim, sabe? De não, só você. Não é assim. Você precisa, para você começar, você começa de baixo, depois você vende apartamento pequeno e compra casa maior e não sei o quê. Então você fica se auto-sabotando. Depois eu fui entendendo que no meu íntimo é como se eu acho que eu tivesse sendo elitista. Ó, que louca. Mas é assim que funciona, tá? Tô abrindo aqui, me expondo aqui. Nossa, sair da periferia é ser muito elitista, né? Quem sou eu? Quem sou eu para querer sair daqui, né? Querer morar num bairro melhor? Não, eu não vou ser uma pessoa que vai abandonar aqui a periferia, né? Eu quero provar que uma pessoa que mora na periferia consegue ter qualidade de vida boa. Gente, eu tenho 36 anos, sabe? Só piora. Infelizmente, porque eu moraria aqui fácil a vida inteira. Só que não tá bom. E a gente fica pegado achando que não, porque eu tenho que morar na periferia, porque eu não quero, sei lá, tipo, dar uma de Mano Brown, né? Tem que morar no Capão, porque eu não quero negar minhas raízes. Negar minhas raízes, gente. É qualidade de vida, é dormir. Quem não quer dormir bem, acordar, sabe, em paz, não a cabeça com aquele som daquelas motos estourando, né? Eu sou uma jovem senhora. Eu preciso ter um mínimo. Minhas três horinhas de sono precisam ser saudáveis, né? Então, assim, um exemplo meio bobo, mas para vocês entenderem que vocês têm que refletir, a gente tem que refletir de onde vêm essas crenças, assim. Não, eu não posso fazer. Não pode por quê? Não, 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 não dá. Eu não consigo. Eu não sei o quê. Por que não? Porque a gente faz isso o tempo todo. Então a gente precisa avaliar de onde vêm essas crenças que limitam a gente, que impedem a gente de viver. Tem pessoas que não fazem nada da vida porque acham que aquilo ali só existe o 8 ou 80. Então a pessoa não pisa o pé numa festa, a pessoa não se permite dar uns beijinhos em alguém e depois, né, nunca mais. Tipo assim, ah, não, tem para ficar com alguém tem que ser relacionamento sério, porque senão isso não é uma coisa, uma energia que troca, não sei o quê. Não, gente, calma, calma. Não existe só o tudo ou nada. Existe o caminho do meio, até porque nós estamos encarnados. Precisa ter quilometragem para viver bem a vida, senão a gente não vive a vida. A gente fica se auto-sabotando, não se permite sair, não se permite. Por quê? Não, porque isso não é pra mim, não, porque não sei o quê. Tá se auto-sabotando. Às vezes em outra vida a pessoa foi o terror das garotinhas. E aí tem medo de ir lá e se perder de novo. Às vezes a pessoa teve vícios pesados e tem muito medo. Tudo bem, mas a gente tem que saber o caminho do meio, né? Porque a gente sabe que enquanto você. A encarnação é isso. Porque se for pra gente aprender só na teoria e ficar ali no nosso conforto, sem se, sem se deparar com as situações que colocam à prova o nosso aprendizado, a gente não encarna. A gente fica lá no plano espiritual aprendendo as teorias, porque tem inúmeras palestras, né? Como a gente estava falando aqui agora há pouco. Palestras, workshops, tem um monte de coisa, você fica ali aprendendo e você aprende alguma coisa, assim, né? Teoria. A prática você aprende na vida. Eu fiz faculdade, né, de ciências contábeis. E Nossa Senhora, você faz não sei o quê, um monte de exercício, um monte de, né, uma faculdade relativamente difícil. Quando você vai pra área, tem nada a ver, é outra coisa, completamente diferente. Então, pessoas que ficam só ali na faculdade falando, eu sou contador. Esquece, não é contador, você não sabe fazer o mínimo, porque não tem nada a ver com aquela teoria. Teoria é importante para você saber a teoria, para você saber as bases, os fundamentos, as regras, o que pode e o que não pode fazer. Mas o fazer mesmo é só na prática. É a mesma coisa que. É a mesma coisa da gente encarnar. Não adianta a gente fugir daquilo que foi nossa queda no passado. Né? Senão a gente vai encarnar de novo, porque não vai ter como provar que a gente aprendeu, se a gente ficar fugindo da situação. Então é dessa forma que a gente percebe o que é. É avaliando crenças infundadas. De onde vem isso? Ah, eu quero ter certeza que veio de vida passada. Não, não precisa. Se você vê que você está alimentando uma crença que não tem fundamento, quebra a crença. Como? Fazendo o contrário daquilo que você acredita. Guilherme Silveira, eu vou falar isso agora, tá, gente? Só pra eu vi que algumas pessoas já perguntaram isso. O que o Espiritismo fala sobre as catástrofes do Rio Grande do Sul? Eu não estou acompanhando o que os espíritas falam, porque cada um fala uma coisa. Não existe um boletim oficial do plano astral que explique pra gente o que tem a ver espiritualmente
o que está acontecendo. Não existe. Cada um fala o que sente de acordo com o que a gente estuda, de acordo com relatos que a gente ouve aí, de algumas psicografias, mas não existe uma informação oficial que a gente pode trazer, consolidar e falar, essa aqui é o boletim oficial lá do Espírito X, que é o Bambambam Bam Bam do Astral. Não tem isso. Então eu, Juliana, decidi não ficar relacionando essa catástrofe do Rio Grande do Sul com causas espirituais, porque, assim, com todo respeito a quem está fazendo isso, mas eu não me sinto bem fazendo isso, eu acho um desrespeito a quem está passando por essa situação, quem perdeu entes queridos, quem perdeu suas casas. Ninguém nesse momento quer ouvir eu falar que tava, não, tudo tinha que acontecer, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não, porque Deus sabe o que faz, confia em Deus. Não, você viveu isso porque você tem um karma pesado aí que em outras vidas você foi lá e fez isso, isso, isso. É muito, muito insensível fazer isso. Eu jamais vou fazer isso. Então vocês não vão ver aqui de mim eu explicando, até porque vai ser um chute. Ninguém tá sabendo, não existe isso. Até porque a gente tem que viver, aprender o que tem que aprender com o que está acontecendo agora. Aproveitar, né, quem não tá vivendo na pele a catástrofe, aproveitar para exercer a humanidade, né? A fraternidade, ajudar aqueles que precisam de ajuda, já que a gente no momento está em posição de ajudar e eles estão necessitando. Ao invés de eu ficar fazendo um monte de teorias aqui, elaborando teorias espiritualistas que justifiquem isso. Jamais vou fazer isso, gente. Então, meu posicionamento é esse, tá? Eu só relacionei a questão das vidas passadas para vocês entenderem que tem coisa que a gente pode não entender de onde vem e pode ser que elas venham desse momento, né? Desse lugar. Mas muito mais importante do que saber se foi de vida passada ou de vida presente é entender que se aquilo faz sentido ou não. Se você está alimentando crenças que estão limitando a sua vida, que estão te impedindo de seguir coisas, de viver uma vida próspera, de atingir seus objetivos. Porque o curioso e o mais louco, talvez, das crenças limitantes é que elas bloqueiam a gente de fazer as coisas que a gente quer. Só que é a gente que está alimentando a crença limitante. Olha que paradoxo, né? Então, isso que é muito louco. É nós que somos responsáveis. A gente fica, ai, Deus não me ouve, o mentor não me ouve. É você que está se bloqueando. Por isso que tem que ter muita maturidade, gente. Quem vira espiritualista não encontra flores na vida, tá? Na verdade, tira um véu da frente da cara que te impede de virar um reclamão. Na verdade, impede você de continuar sendo um reclamão, porque tudo tem explicação. E a maior parte das explicações está no seu próprio umbigo ali. Olhando pra dentro, você vai ver, porra, é verdade, eu sou meio sem noção. Eu fico achando que eu só vou conseguir tal coisa. Uma crença também que é meio geral, assim, para quem é mais humilde. Eu sei que essa geração de agora, vocês que são os ex, né, os millennium, não, millennium sou eu. Vocês são os ex, né? Fala que, tipo assim, vocês já não estão com esse pensamento. Mas a minha geração, que nasceu ali entre 80 e 90, gente, quem nasceu, tipo, uma família mais humilde, tinha que trabalhar em escritório. Então você tinha que trabalhar na área administrativa. Era sinônimo de sucesso você ficar trabalhando numa área administrativa. Sinônimo de sucesso. Então, hoje a gente vê, graças a Deus, que não é isso e não é isso mesmo. Né? Então, tem outras mil formas, profissões que antes eram consideradas profissão de velho, profissão, subprofissão. Hoje tá super bacana, assim, eu acho que vocês, todo mundo, todos nós, é que eu já, né, já tenho uma profissão e não dá pra tem coisas que não dá pra você voltar tão atrás, né? E não tô com interesse de aprender uma coisa nova também, né? Chega já de estudar. Mas assim, pessoas que antigamente ser mecânico, né? Ser mecânico de carros, nossa, coisa de. Não sei, hoje é da hora, assim, ganha muito dinheiro. Meu carro, mesmo quem arruma meu carro, teve um bom, uma receita boa esse ano, né? E mecânico de carro, uma pessoa que trabalha com estética. Antigamente as manicures eram as mães solteiras que tinha que ir para esse caminho. Hoje em dia, as designers estão fazendo escola, literalmente, dão aula até. Então a gente tem que sair dessa bolha de não, sucesso é fazer uma faculdade né, e não sei o que, e ser advogado, e ser não sei o que, nananã. Não. Lógico que tem que ter né, profissão para tudo, mas a gente tem que abrir o leque.
Porque, inclusive, eu tava falando com um de vocês, né, esses dias, que, gente, o mundo tá, né, o mundo profissional, assim, o mundo corporativo tá colapsando. Na verdade, a economia tá colapsando. Então, se todo mundo continuar querendo fazer as mesmas coisas que, da mesma forma que é feito há 50 anos, muita gente vai morrer na praia, vai ficar dependendo da família, dos pais com 30, 40 anos, porque não vai conseguir se colocar, se recolocar. Tem que abrir a mente para as ferramentas novas que estão, né, vindo. Tem que, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, tudo bem, eu posso aprender uma coisa, uma habilidade aqui, e tem muito lugar que tá cagando para a faculdade. Você provando que você tem uma habilidade X, Y, você vai lá e faz. Então, tira da cabeça algumas crenças, gente, que só atrapalham a gente. E muitas dessas crenças nem sempre vêm em vidas passadas. São crenças que a própria família vai pondo na cabeça, a própria sociedade vai colocando também na sua cabeça, e a gente vai alimentando, sabe? A gente tem que. É um trabalho, gente. Viver é para poucos, tá? Viver é para poucos, assim, ó. Só para os corajosos. Por isso que acho que era a Mônica de Medeiros que falava: sinta-se muito especial e corajoso, sim, por você ter aceitado encarnar, porque não é para qualquer um. E então é o tempo inteiro se vigiando, é o tempo inteiro se observando, se conhecendo, assumindo, admitindo padrões ruins que a gente tem, admitindo que isso aqui não tá legal, mas sem ficar se punindo também, que não adianta admitir, ai, eu tenho esse problema, eu sou muito chato. Aí vai, aí se joga lá na cama e fica, como eu sou chato, eu sou insuportável, eu não mereço ter amigos, eu não mereço. Não, né? Para. É chato mesmo. Então, assim, é assim, nossa, eu tô chatinho, né? Deixa eu tentar mudar e tal. E assim, entendeu? É reconhecer, admitir, né? Reconhecer e partir para uma atitude é, ativa mesmo. A atitude eu acho que já implica ser ativa, né? Para uma ação ativa para mudar aquilo, sem ficar se punindo, se sentindo a pessoa mais horrorosa do mundo. Não, gente, lembra sempre o caminho do meio. Não adianta você querer ser o serzinho de luz que não namora, que não sai para passear, que não ouve uma música, que não nada, porque senão você não vai estar vivendo no mundo, né? Então a gente precisa ter malícia, entendeu? Precisa saber fazer uma entrevista e falar o que o entrevistador quer ouvir, precisa saber vender um negócio bem vendido, né? Se ficar ali, não, porque compra se você quiser, não vai vender nada. Então tem que ter um pouquinho tem que ter sempre o equilíbrio, estamos encarnados. Tem que viver a matéria, tá? Encontre o equilíbrio sempre. Dá para super ser espiritualista, espiritualizado, bem conectado e tá vivendo da melhor forma. Eu ia falar vivendo bem é difícil, mas vivendo da melhor forma possível, né? Com a sua sanidade intacta, com os seus boletos pagos, com amigos, com parceiros, né? Com fazendo os seus rolezinhos, se exercitando, viajando. Dá para fazer tudo, tá? Mas tudo no equilíbrio. Não vamos tentar achar muletas. A pessoa tá triste, vai trabalhar que nem um condenado. A pessoa tá desenganada com a vida, achando que ninguém, que todo mundo é um bando de filha da mãe, que só quer saber de namorar padrãozinho. Então eu vou pras montanhas aqui meditar e ficar sozinho mesmo, porque esse mundo não é pra mim. Tá. Então não, né? Por isso que eu fico pensando assim hoje, a gente tem que viver bem e cada vez assim, de forma mais simples. Não é viver com menos, assim, no sentido de ficar vivendo na escassez, mas é viver de forma simples. Então, será que a gente precisa trocar de iPhone todo ano? Será que a gente precisa de um Apple Watch se você não anda 1 quilômetro, né? Será que você precisa de mais um tênis? Você tem 5, precisa de mais um só porque é bonito? Tem um monte de coisa bonita, vai comprar tudo que é bonito. Então é o tipo de coisa que a gente tem que começar a refletir pra gente viver de forma mais simples. Não não ficar assim criando complexidade que vai nos escravizar. E essa é uma crítica para mim, tá? Inclusive, talvez principalmente. A gente ficar se escravizando, a vida vai passando e a gente tá ali se matando porque precisa manter um padrão que não é nada demais, mas que precisa, porque se acostumou com esse monte de bugiganga que não agrega em nada à vida, sabe? Então,
Eu tenho pensado bastante nisso. Eu tô segurando pra não trocar de carro, que eu falo, não, meu, não tô podendo, sabe? Não vou ficar entrando no financiamento agora. Vamos arrumar, né? Arruma o carro, deixa ele bonitinho. Mas fica aquela coisa, né? Ai, mas eu mereço, que eu trabalho muito, eu mereço. Olha que louco, a gente fica assim, trabalhar muito pra pagar as contas, aí tá lá pagando conta, aí fala, mas eu mereço ter mais uma coisa, aí fica sempre presa. Então, a gente é muito louco. A gente é muito louco, assim, ó. Não dá nem pra ficar falando dos doidinhos do centro, porque a gente é todo doido também. Só que a gente é um doido funcional, né? Tem os doidos não funcionais, a gente é um doido funcional. É isso. Vamos, tá? Uma reflexão aqui pra vocês, pra nós, pra gente ver que nós somos doidinhos assim, mas eu acho que a gente, espiritualidade é isso. Acho que todo final de live eu vou bater nessa tecla. Nós temos que se nos espiritualizar não para ir atrás de fenômenos, não para VT, não para ficar vendo espírito cruzando o corredor da tua casa, te assustando, né? Não para ficar, enfim. Isso daí é tudo consequência, faz parte, ok, é legal você sair de projeção, encontrar os coleguinhas, tudo certo, mas não é para isso que a gente se espiritualiza, que a gente tem o nosso despertar espiritual. O despertar espiritual é para a gente viver bem a experiência na matéria, né? Porque assim, esses fenômenos, essas coisas, a gente já conhece tudo, gente. A gente só está temporariamente com a nossa memória bloqueada. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente esquece desse mundo espiritual, as coisas que a gente já viveu, que a gente já cansou de ver lá do outro lado, né? Quando a gente fica aí no período intermissivo. Então, mas assim, tá tudo lá, não vai mudar em nada você ver ou deixar de ver espírito. Na real, não vai mudar em nada. Projeção astral é legal, super legal para você ver como é que funcionam as coisas, para você provar que o plano espiritual existe, para você receber conselhos de espíritos amigos e tal. Mas também, assim, não é o mais importante da encarnação. O mais importante da encarnação é viver essa encarnação. Viver, gente, viver as experiências. E para você viver a encarnação bem, aprender o que tem que aprender, manter-se lúcido, ser útil, né? Aprender, de se desenvolver nos pontos que não são bacanas para você. A espiritualidade ajuda. Então é por isso que eu tô trazendo assim menos questões de fenômenos, né? Você vê, antigamente eu falava, ai, porque os magos trevosos, não sei o que. É legal e de vez em quando eu trago, eu vou continuar sempre trazendo, né? Se eu tiver o que falar sobre, eu vou trazer. Mas eu acho que o principal é trazer para a prática esses conceitos espiritualistas. Senão, o meu trabalho aqui, né, que eu nem considero um trabalho, assim, o meu papel aqui fica completamente vazio. Vira só uma show women, né? Tipo, eu só tô aqui aparecendo, passo uma make, troco uma ideia e vou embora e todo mundo esquece que eu falei, né? Fica só aquela coisa, nossa, Ju, é verdade que quando a gente medita o chakra estoura na testa? Ju, é verdade. O que vai mudar a sua vida, assim? Tipo, né? Eu não sei, tem um monte de coisa que eu não sei porque eu não me interesso em saber, não vai mudar em nada a minha vida agora. E tudo bem, eu respeito quem trabalha nessa linha, mas assim, é só mais do mesmo. Só mais do mesmo. Eu acho que o mais interessante, o que vai mudar vidas, é isso. A gente aplicar os conceitos espiritualistas na vida prática. É isso, tem gente que está há anos tentando desenvolver um trabalho, anos desempregado, anos tentando se relacionar com alguém e não consegue, não sabe por quê, faz mil tratamentos, terapias e não sei o quê, e não entende que isso é uma crença que ela mesma criou, que pode vir de sei lá como. Começa a fazer afirmações. Ai, o que eu faço? Gente, ó, intuição, faz o que bater na intuição. Olha pro espelho e fala assim: eu mereço sim um relacionamento saudável. Eu mereço sim ter grana para ter minhas coisas. E olha pro espelho todos os dias e faz isso, faz o que seu coração tocar. Na minha opinião, essas coisas que a gente faz, esses paranauê assim, né, que eu chamo de paranauê. Esses paranauês que a gente faz que vêm da intuição são muito fortes. São muito fortes. Lógico, tomar um banho de uma erva X que a entidade passou, acender um incenso, colocar um cheirinho aqui que, né, que ajuda você a organizar suas ideias, tomar um chá de artemisia, tudo isso ajuda. Mas tem algumas coisas que são intrínsecas, assim, nossa, que mistura com a intuição de mentor, de guia, que aquilo ali, gente, é seu, é uma mandinguinha sua, você criou, então funciona muito bem, foi desenhada ali pra você. Então começa a ouvir um pouco mais a intuição.
tá? Com isso, encerramos a live, né? E eu vou descansar, gente, que eu tô só a bagaça, assim, ó. A bagaça plena, ó. Olha essa make aqui, ó. Vocês estão com essa make agora, neste momento? Depois de mais de 12 horas de trabalho? Não, né? Assim, a gente fica bagaceira, mas sempre no salto. Porque eu já fui milionária, né, gente? Em alguma existência minha aí, eu fui milionária. É isso, beijo pra vocês.